Oi, gente, voltei. Atividade 4, página 8. Ideias associadas à divisão. Agora sim, aqui você pode fazer da forma que você achar melhor. Analise as seguintes situações problema e as resolva pelo procedimento que considerar mais conveniente. Aqui tem um erro, viu, gente? Ó, considerar é considerar. Foi um erro na digitação, ok? Primeiro, os alunos do sexto e sétimo ano da escola pretendem formar times de basquete. Cada time é formado por 5 jogadores. Quantos times podem ser formados com 105 alunos? Vamos fazer essa primeira das duas formas? Primeira forma, a forma que nós já estamos acostumados, né? 105 dividido por 5. Quantas vezes 5 dá 10 ou próximo de 10? Duas vezes. 2 vezes 5 é 10. Para 10, nada. Abaixa 5. Quantas vezes 5 dá 5? Uma. 1 vezes 5, 5. Para 5, nada. Resto zero. 21. Então, poderá ser formado 21 times. Ok? Vou fazer a de baixo aqui, porque não tem espaço. 2. Os 135 alunos do sétimo ano da escola farão apresentações na feira cultural. Pretendem formar 5 grupos de alunos com a mesma quantidade em cada grupo. Quantos alunos haverá em cada grupo? Não sei. Vou pegar a quantidade total, 135 alunos, e dividir por 5, para 5 grupos. Quantas vezes 5 dá 13 ou próximo de 13? 2 vezes o 5, 10. 13. Tira 10, 3. Abaixo 5. Quantas vezes 5 dá 35 ou próximo de 35? 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Então, cada grupo terá 27 alunos. Terceira, Carlos tem uma granja. Ontem recolheu 468 ovos de galinha. Pretende armazená-los em caixas com 12 ovos em cada uma. Quantas caixas usará? Sobrarão ovos? Quantos? Primeiro, eu vou pegar a quantidade de ovos que ele recolheu e vou dividir por 12, que é a quantidade de ovos que ele vai armazenar em cada caixa. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 46? 3 vezes 12 é 36. 46 menos 36, 10. Abaixo 8. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 108? 9 vezes 12, 108. Para 108, resto zero. Quantas caixas que o Carlos usará? 39 caixas. Sobrarão ovos? Não, meu resto foi zero. Não. Não sobrarão ovos? 4. Quantos reais receberá cada um dos 4 sobrinhos de Cristina se for dividida igualmente a quantia de R$ 628? Olha lá, a Cristina tem R$ 628. R$ 628 para dividir entre os 4 sobrinhos. Quanto receberá cada um?
Quantas vezes o 4 cabe dentro do 6? Uma vez. Uma vez 4 é 4. 6 tira 4, 2. Abaixo 2. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 22? 5 vezes o 4 é 20. 22 menos 20, 2. Abaixo 8. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 28? 7. 7 vezes 4, 28. Não sobra nada. Então, cada sobrinho receberá R$ 157. Professora, gostei daquela forma lá que eu aprendi no começo. Vou fazer daquela forma, posso? Pode, você pode fazer da forma que você achar mais adequada, o que for mais conveniente, o que for mais fácil para você. Quem optou da outra forma? Como que ficou? 628 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 628? Posso multiplicar por quanto? Por 100? 100 vezes 4 é 400. 628 menos 400, 228. 50? 50 vezes 4, 200. 228 menos 200, 28. 5? 5 vezes 4, 20. 28 menos 20, 8. E 2? 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Quanto deu? 100 mais 50 mais 5 mais 2, R$ 157. Resultado mesmo, só que são formas diferentes. Quem acha mais fácil dessa forma que vocês conheceram agora, para quem não conhecia, pode fazer assim. Quem acha mais fácil da forma que vocês já estão acostumados, faça dessa forma. Eu acho mais fácil assim. Habilidade H04, identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Atividade 1, fracionando figuras. Represente por meio de uma fração a parte pintada das figuras a seguir. Representação da figura, representação fracionária. Não esquecer jamais. Parte de cima, numerador. Parte de baixo, denominador. Parte de baixo, denominador, indica quantas vezes o meu todo, no caso, a minha figura, foi dividida. Numerador, parte de cima, quantas vezes eu peguei, quantas vezes essa minha figura foi pintada. Letra A. Esse meu retângulo, essa minha figura foi dividida em 1, 2, 3, 4. Denominador, 4. Numerador, quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3. Representação fracionária dessa figura, 3/4. Letra B. Minha figura foi dividida em quantas partes? 8. Quantas partes foram pintadas? 3. Representação fracionária desta minha figura, 3/8. Letra C. Quantas partes essa minha figura foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas partes foram pintadas? 4. Representação fracionária, 4/8. Ou, se eu quiser simplificar,
Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Se eu dividir em 8 partes e eu pintei 4, metade. 1/2. Figura D. Quantas partes essa figura foi dividida? 2, 4, 6, 8, 10. Denominador 10. Quantas partes foram pintadas? 2, 4, 6. 6 décimos. Professora, eu vou simplificar também. Pode simplificar também. Os dois são pares, vou simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Ou 3/5. Professora, sou obrigada a fazer isso? Neste momento, não. Por quê? Porque ele só pede para representar na forma de fração. Então, eu sou obrigada a representar a forma de fração. Aqui é só para complementar a explicação, para vocês sempre lembrarem que eu posso simplificar uma fração, ok? E vou complementar também. 6 décimos e 3/5 são frações equivalentes. É a mesma fração, só que escrita de forma diferente. E a última, letra E. Quem é o meu denominador? Quantas partes eu dividi a figura? 4 partes. Quantas partes eu pintei? Uma só. Representação fracionária, 1/4. Acho que ficou bem claro aí, né? Então, vamos lá. Pinte, item 2. Pinte a fração que corresponde à parte cinza em que cada uma das figuras apresentadas a seguir. Pinte a fração que corresponde à parte cinza em que cada uma das figuras apresentadas a seguir. Então, eu vou pintar a fração que corresponde a esse meu desenho. Letra A, eu tenho uma figura que ela foi dividida em 2 partes e pintou uma. Dividiu em 2 e pintou uma. Letra B, dividiu 4 partes e pintou uma. 1/4. Letra C, dividiu 3 partes e pintou uma. 1/3. Letra D, dividiu 4 partes e pintou 3. 3/4. Letra E. Eu tenho uma figura que dividiu em 3 partes e pintou 2. 2/3. Item 3. Responda. Qual o significado da parte superior da fração? Nossa, professora, a senhora falou o tempo todo, essa daí ficou fácil. É a parte denominada, que eu dei o nome, né? De numerador. Então, a parte superior da fração, ela indica numerador. Qual o significado da parte inferior da fração? Fácil, professora. Essa parte é o todo. Ela é denominada, então ela se chama, né? Denominador. Perceberam? Numerador é uma parte, é o que eu pego. Denominador é o todo. Atividade 2. Frações diferentes. Item 1. Represente a fração correspondente nas figuras a seguir. Então, eu vou representar. Olha lá, deixa eu ver se eu arrumo uma régua aqui. Arrumei. 1/2
ou meio, quer dizer que eu tenho que dividir em duas partes e pintar uma. Vou dividir em duas partes e vou pintar uma. Representei no meio. 2/4. Vou dividir. Lembra que fração é divisão. Vou dividir em 4 partes e vou pintar duas. 4/8. Vou dividir em 8 partes. E vou pintar 4. Ficou torto, mas de vocês deve ter ficado retinho. 2/3. Vou dividir em 3 e vou pintar duas. Vou dividir em 3 partes iguais. Se vocês tiveram bastante tempo, deve ter ficado bem retinho. E vou pintar duas. 4/6. Eu vou dividir em 6 partes. Dividir em 6 partes. E vou pintar 4. E 8/6. Vou dividir em 6 e pintar 8. Ué, como que eu vou dividir em 6 partes e pintar 8? Professora, não dá. Não tem como eu dividir 6 partes e pintar 8. Então, não tem como eu representar essa fração. Vamos lá? Próximo. Utilizando tampinhas, calcule as frações pedidas e complete o quadro a seguir. Então, aqui eu tenho a quantidade de tampinhas, sempre 36. Fração a ser calculada e a quantidade correspondente de tampinhas. Como que eu vou fazer? Quantidade de tampinhas, fração a ser calculada. Essa é fácil. 1/2. 36 tampinhas, eu quero saber 1/2. 1/2 é metade. Quanto que é a metade de 36 tampinhas? Ah, professora, é fácil. A metade de 36 são 18. Perfeito. 2/4. 2/4 de 36. Professora, se eu simplificar 2/4, não dá 1/2? Dá 1/2. Ah, então também é 18. Professora, 3/6 de 36 tampinhas. Se eu simplificar 3/6, também não é 1/2? Nossa, também é 1/2, também dá 18. Olha, são todas frações equivalentes. E 4/8? Se eu simplificar por 4, também dá 1/2. Também é 18. 1/3 de 36. Professora, 1/3 eu não sei. A metade eu sei, 1/3 eu não sei. Então, vamos raciocinar? Fração é divisão, né? Eu teria que pegar esse meu inteiro, essas 36 tampinhas, e dividir em 3 partes para pegar somente uma. Se eu dividir 36 tampinhas por 3, quanto vai dar? 36 dividido por 3. Uma vez o 3 é 3. Para 3, nada. Abaixo 6. 2 vezes 3 é 6. Para 6, nada. Dá 12.
Eu só quero uma parte. Se eu dividir 36 em 3 partes, cada parte vai dar 12. Eu quero uma parte. Então, 1/3 de 36 são 12 tampinhas. E 2/6? Professora, se eu simplificar também dá 1/3. Se eu simplificar por 2, 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Olha, também são 12. E 1/4? Ah, eu já não sei 1/4. Mas eu posso tentar fazer da mesma forma que eu fiz 1/3. O que é 1/4? É dividir o inteiro em 4 partes e pegar uma só. O inteiro são 36 tampinhas. Quanto que é 36 dividido por 4? Quantas vezes 4 dá 36? 4 vezes 9 é 36. A tabuada do 4. Então, é 9. Se eu dividir o 36 em 4 partes, eu tenho 4 partes de 9. 9, 9, 9, 9. Eu só quero uma parte. 9. E 2/8 de 36? Ah, se eu simplificar, dá 1/4 também. Dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Quanto que é 1/4 mesmo de 36? 9. Ficou fácil, né? Por que que ficou fácil? Porque nós já havíamos tido fração equivalente e simplificação de fração. Ok? Espero que vocês tenham corrigido aí e que tenham acertado. Qualquer dúvida, plantão para o sexto A, terça-feira, das 10 às 10h30 da manhã. Plantão para o sexto B, das 11 às 11h30. Não depois das 17 horas.